Então, vamos lá. Chegamos mais uma quarta-feira, dia de nossos estudos da doutrina espírita e o ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar aí o roteiro 2 do módulo 5º, né? Mediunidade e médium. É muito interessante para nós começarmos a entender a questão da mediunidade, a questão do médium, que muitas pessoas, né, Paula, já comentei aqui, que ficam assim, eu sou médium, eu tenho mediunidade. Não, todos nós, todos temos mediunidade, num grau qualquer, nós vamos ver isso também. Agora, aqueles que interagem com os espíritos, eles são considerados os médiums. Por que médium? É o do meio, né? Vai ficar no papel do meio. O espírito aqui, o médium aqui, né? Fazendo aquilo que, colocando, né? O que o espírito comunicante quer passar. Então, ele vai ficar ali no meio. Tá? Por isso que é médium, no meio. Se procurarem também no dicionário, vão encontrar esse significado. Então, nós vamos passar aí a estudá-lo com profundidade e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos, então, nos concentrarmos agora nesse momento. Vamos pedir, então, aos bons espíritos, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela semana transcorrida, por tudo que fizemos, pela essa questão já da moral, nessa mudança de ponto nosso, ou seja, de homens velhos, com vícios de todas as espécies, muito materialista, para nos tornarmos espíritos, esse homem novo, entendendo que nós não viemos aqui na Terra, o objetivo, a proposta não é essa de nós vivermos aí 70, 75 anos, que é a média aí do IBGE, fazer turismo, né? Curtir os gozos da Terra. Sabedores disso através do Espiritismo, que vem e nos revela qual que é a nossa posição aqui na Terra, o nosso porquê estamos aqui, vamos, então, agradecer e pedir à espiritualidade também que não nos deixe desamparados, que, como Jesus pediu no Pai Nosso, que nós consigamos suportar as tentações, para que nós possamos realmente, de mão dadas com os bons espíritos, seguir Jesus. Que assim seja. Bom, vamos lá, então, né? Começar, então, a aula de hoje. Vamos compartilhar a tela aqui. Tá aí novamente, como eu sempre é de hábito meu, eu começo todas as aulas, sejam elas presenciais ou online, ou palestras que eu ministro, sempre com a imagem de Jesus na primeira tela, para que a gente possa olhar essa imagem e saber que esta pessoa esteve aqui para nos mostrar o caminho que nós temos que seguir, a realidade nossa de espírito, e aprender que somente o amor constrói. E a mensagem final dele, nesse envolvimento com todo o planeta, foi uma mensagem, já que nós tivemos outros missionários, ele veio como um grande governador desse planeta nos deixar a mensagem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós não sabermos o que é amor, se nós não sentirmos o amor em nós, nós não podemos amar a Deus. Falamos muitas vezes para as pessoas, um cumprimento, vai com Deus, fique com Deus, mas se nós realmente não soubermos a palavra amor, fica difícil dessa afinidade se aproximar. Então, nós temos que realmente olhar Jesus, entender que ele veio aqui a nós, colocarmos essa parte para nós. Bom, então nós vamos começar aqui. Como eu já falei antes, nós estamos no módulo 5,
que é a comunicabilidade dos espíritos. E vamos hoje, então, para o roteiro 2, mediunidade e médium. Vamos aqui ver o seguinte, olha, os objetivos específicos deste roteiro é emitir conceito de mediunidade e de médium. Então, olha aí bem que já vai aquela questão que eu falo, vamos conceituar. Né? Temos que conceituar para entendermos as coisas. Todas as coisas que nós vamos até fazer um curso de uma faculdade de direito, então nós temos que conceituar o que é direito. Se a gente for deixar para aprender a conceituar no meio do curso, não, nós temos que conceituar antes de fazer. Tem muita gente aí que se confunde nessa passagem. Então, aí nós vamos também esclarecer a finalidade da mediunidade. Às vezes também o pessoal pergunta, mas por que tem essa questão de mediunidade, médium, e como é que funciona isso? E a gente explica o que nós vamos ver hoje. Mas, em síntese, num resumo muito pequeno. Perdão. Então, vamos lá. A mediunidade, muitas coisas, nós somos ainda muito infantis para entendermos a grandeza da criação de Deus. Nós simplesmente, como vem na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec, já sentindo tudo que ele já tinha composto e já visto, na hora que ele vai compor o Livro dos Espíritos, ele já tinha feito a pergunta e justamente colocou como primeira essa pergunta. E viu que Deus não é um ser, não é uma pessoa encarnada, um velhinho, um ser... Hoje está um pouquinho difícil aqui, mas vamos lá. Um ser antropomórfico. Nós não conhecemos nem que seja Deus. E então, a primeira pergunta, ele perguntou o que é Deus, não é quem é Deus. Se ele falasse quem é Deus, quem, nós sabemos onde estaria. E a primeira pergunta já vem bem interessante, bem filosófica, né, na questão. Quem é Deus? E aí os espíritos pontuaram. Inteligência suprema, quer dizer, não existe mais ninguém com maior inteligência que ele, e causa primária de todas as coisas. Se existe o universo, foi Deus que criou. Desculpe interromper, Roberto. Eu estou sem áudio. Oi? Você está sem o meu áudio? Vocês não estão me escutando ou não? Está escutando agora, Felipe? Ô, Roberto. Oi. Você tirou o áudio aquela hora e alguns estão reclamando que está sem áudio. Agora eu vou desativar meu áudio. Vai aparecer aí em cima aqui igual de vocês aqui. Vou E voltei. Agora está todo mundo me escutando? Gostaria que vocês... Eu estou te escutando. O Kleber, está me escutando? Eu estou ouvindo. O Luiz Felipe, Kleber. Está me escutando? A Delúcia já escreveu aqui. Sim, estou te ouvindo bem. Então, tá bom. Vamos continuar, então. Então, nós vamos ver que as determinadas coisas não têm uma explicação até pela nossa juventude, se a gente colocar assim. Na nossa juventude, nós não estamos ainda muito fáceis de entender. Como Jesus também apontou há 2000 anos atrás, que ele perguntava sobre por que ele falava com parábolas, ele falou, olha, eu poderia falar muito mais, mas vocês não entendem nada. Como é que ele poderia falar sobre conceitos de física quântica naquela época? Aí que não tem nem ainda hoje, né? Ainda hoje a física quântica está começando a emergir, então nós temos que entender que ainda a coisa vai mais longe os conhecimentos. Então, nós vamos entender a finalidade, que é um caminho, né? Vamos ver aqui, então. Olha,
A mediunidade é antiga. Os profetas eram médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito. As inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes dos espíritos. Tem um livro do Leon Denis, que justamente o título dele é Joana d'Arc. Vai ter muitas revelações. Aí, nesses livros, desses grandes espíritos, é que vêm as revelações para nós, né? Então, a gente vai pontuando, lendo e vai vendo. Então, aqui o Sócrates também, em todos, vamos dizer assim, na própria explicação que tem por aí, é dito, né, que o Sócrates era dirigido por um espírito, por isso que ele frequentava lá as pitonisas. Pitonisas eram médiuns, né? Então, ele já escutava. E os profetas aqui, todos eles, no caso aí, Moisés, Zoroastro, né, Buda, todos esses grandes missionários, eles eram. Agora, eu acredito que o Allan Kardec também tinha essa capacidade, mas para ele não deixar confundir a obra com ele quis separar bem essa coisa, que a obra era dos espíritos, então ele não se revelou que tinha mediunidade. Simplesmente ele fez um processo de pegar as meninas Bodin e fazer com que elas, inicialmente, fossem as médiuns que interagissem com os espíritos. Ele formulava as perguntas e os espíritos, através delas, inicialmente, depois com outros, foram dando continuidade e passando as informações. E depois ele simplesmente codificou, arrumou, colocou as coisas nos seus lugares, eu não diria, mas no lugar mais didático. Porque nós vemos a questão do Livro dos Espíritos, a didática que ele fez é espetacular. No livro dos... Aliás, todos os livros. Tem muita didática, muita sequência. Não é um livro simplesmente ter lá o título e vem mais um título, não. Ele tem uma divisão muito precisa. Ele agrupou todas as informações e trouxe elas dentro de uma sequência. Então, está aqui, olha. Perispírito. Essa é uma questão que nós temos que continuar estudando, sempre estudando, porque ao pouquinho, né, a gente vai estudando devagarinho, vai entendendo. Olha aí, nós temos aí esse livro, Perispírito, né? De José Herculano Pires, o livro é Mediunidade. No capítulo 9, a página 72, logicamente, aí da 9ª edição, da edição de São Paulo, né? Onde que o José Herculano Pires define aqui uma questão. A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito, que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Estudioso, filósofo, autor de vários e vários livros que faz parte de ser lidos, todos eles são os livros do José Herculano Pires. Então, ele vai mostrar para nós aqui, olha, falar da questão do perispírito, que ele está definindo para nós coisas que, às vezes, a gente carrega por muitos anos e não se ligou. Então, está aqui o José Herculano Pires colocando: a mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito, que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Por isso está aqui, ó, lá em cima, o perispírito. Então, através desse perispírito é que é feito que a pessoa vai se conectar. Porque é uma coisa tão lógica, se a gente vai, depois que a gente vai estudando, que a gente vai falar assim, bom, realmente, porque o corpo físico, esse, após a nossa morte, o nosso cérebro vai estar ali composto com todos os restos mortais, se nós colocarmos assim, e vai se desintegrar, né? Não vai ficar nada. Então, a coisa mais lógica que nós vamos passar é que a mediunidade da realidade está no perispírito. Por isso que, quando nós vamos encarnar e nós programamos, aceitamos a mediunidade, que seria um passo além, que seria médium,
está ligada ao caso do perispírito, assim como a mediunidade. Porque quando nós sentimos um arrepio, esse é um sintoma de mediunidade. É a presença de um espírito próximo, como bem Kardec colocou, num grau qualquer. Pessoas que têm mais sensibilidades vão sentir mais presenças espirituais. E nós temos aí os animais, temos aí, no caso, vários cavalos, aí, no caso, eles são muito sensíveis a esse tipo de coisa, da presença espiritual. Olha aí. Olha a imagem de fundo aí, olha, a pineal está aqui, ó. Segundo informações dos espíritos, é aqui que estaria a residência, nessa casa, que é do tamanho de um grão de feijão, que é a pineal. Né? Então, é essa coisinha aqui destacada em vermelho. Então, nessa ligação entre o espírito, entre o perispírito e o corpo físico, acredita-se que a mediunidade acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético através do qual a espiritualidade interfere. Olha, a gente vai aprofundando e começa a ficar tão simples entender como é que se processa, né? Que é aquela primeira página. Nós vamos estudando como é que funciona. E vai explicando, né? Olha aí, esse livro aí está aí, Paula Calone de Souza, a pineal. Esse capítulo aí, a união do corpo e a alma, e da alma. Né? Está aí o site aqui também, Espírito.org, que tem várias publicações sobre a questão da ciência. Então, olha aí, a ligação entre o perispírito e o corpo físico, a ligação dos dois. O perispírito ele vai se ligar com a nossa massa através da pineal. Tá? No exercício mediúnico, aí já está exercendo a questão mediúnico, né, da mediunidade, de qualquer modalidade, a epífise, glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Por isso que vocês viram que eu falei, que dentro do que nós estamos estudando, nós estamos às quintas-feiras, estamos lá, o EEM, que são as iniciais de Estudo e Educação da Mediunidade. Então, olha aí como vem. Aqui vai explicando esse curso também. Né? Tá aí, ó. A mente humana intensifica o poder de emissão e recepção. Nós somos uma antena, que coloca assim, muita gente coloca uma antena de transmissão e recepção, né? Uma antena de rádio. E vai receber o quê? De raios peculiares à nossa esfera. Tá? Ou seja, na esfera que nós estamos aqui, próximo da Terra, e o campo da mediunidade, onde que exerce aí esses espíritos, porque é o seguinte, através da questão do modelo que tem a heroína, ela fez um livro que ela mostra o nosso lar, e onde está o nosso lar, ela vai mostrar essas esferas. Após a aula, eu vou colocar para vocês essa posição para a gente ver como é que funcionam essas esferas. Paulo de Tarso também fez menção a essas esferas, né? Ou ele chamou de céus. Céus. Né? Então, veja, ele não era um espírito que estava naquela posição ali, depois de Jesus, ele não conheceu Jesus, né? Ele perseguia os cristãos. E nisso, ele já tinha uma consciência, né? Ou seja, ele já veio preparado. É que quando encarnou, ele deu uma descalibrou, ele não estava entendendo bem direito a missão dele, e inicialmente ele foi para o lado de perseguir os cristãos. Mas depois, na questão da estrada de Damasco, quando ele vai se encontrar com Jesus, e Jesus pergunta, por que me queres aniquilar, né? Ou aniquilar os meus? E aí ele vai explicando. Então, está aqui, ó. Vamos indo aqui para frente.
digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os de que falam. Então, quando nós reencarnamos, eu já citei antes, é o seguinte: quando nós vamos reencarnar, é nós que vamos decidir. Dizem até os espíritos também que é assim. Nós temos lá, através dessas encarnações que nós já tivemos, nós temos já o nosso livro está escrito. E vamos supor que não tem coisa muito boa, que nós vamos ainda... até existe até uma brincadeira dessa, o pessoal fala, olha, a pessoa já é desenvolvida intelectualmente, mas moralmente não. Então, ele vai, com o seu poder intelectual, ele vai lá pedir na encarnação que seja abreviada as faltas dele, isso, aquele papo, aquela coisa. Então, o pessoal fala para ele, não, tudo bem, existe um meio, sim. Tá? Existe esse meio. Esse meio é você ir como médium. Então, centenas e centenas de livros, está na obra do André Luiz, centenas e centenas de livros, de espíritos, reencarnam com essa proposta, mas chegam aqui na Terra, como Paulo de Tarso, acaba se esquecendo do compromisso assumido antes. E por que é assim? Ora, aqueles que prestam atenção nas suas propostas, esses eles vão progredindo. Agora, outro que vem, chega na Terra e vai se dedicar mais às questões dos gozos, das viagens, isso e aquilo, e não vai procurar se informar sobre como é que funciona tudo isso, vai perdendo tempo e vai somando negativamente lá no seu diário de bordo, se podemos dizer assim. Tá? Então, aí, como digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente, não tem nada a ver com a disposição orgânica. Isso nós vamos gravar? Não tem. De qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver. Então, qualquer um de nós pode ter. Nós vamos estudar aí que a mediunidade é assim. As mediunidades mais sérias, elas vêm logo, não é que mais sérias, que vão realmente surtir grande efeito é quando a pessoa vem com a mediunidade e aflora logo cedo, ainda na eternidade, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. A gente cita esses como ponto de referência, que desde quando era criança já tinham aí mediunidade. Vocês viram aí no filme do Divaldo e no do Chico. Agora, a mediunidade também pode vir por um período de tempo. Então, a pessoa chega a uma determinada idade, que ela programou, com seus 35 anos, vai ter mediunidade dos 35, 45. Chegou a 45, acaba. Esse é um lado mais vulnerável de acontecer, os desvios. Por quê? A pessoa vem, gosta, vou usar assim da expressão, gosta de virar o centro dos acontecimentos, passa a ser badalada, olha, é médio, tem que ver, e a pessoa sobe aquele orgulho e vaidade, que quando chega aos 45, que terminou a mediunidade, mas ela continua. Ela continua dizendo que está vendo, que está sentindo coisas, que o mundo vai acabar, que os espíritos estão falando. Quer dizer, não acredite em nada disso. Tá? Não acredite. Notícia de qualquer tipo desse daí tem que ser de efeito coletivo e vindo por vários locais. Tá? Por vários locais. Então, e outra coisa que a gente sabe também, que o mundo não vai acabar. O que vai acabar são os espíritos que estão ainda com a sua caderneta de voo muito comprometida e vão encarnar em mundos mais difíceis. Vão voltar a mundos iguais ao nosso do tempo da caverna. Tá? Tem um vídeo aí que eu vou mandar para vocês também, para vocês verem o que eu estou falando. É até de uma pessoa que eu não tinha nunca... Eu já escutei o Haroldo falando isso, o Alberto Almeida comentando sobre esse fato, agora recentemente. Que nós estamos chegando aí numa posição, e todos esses ícones aí estão falando a mesma coisa. Hoje todos eles estão equivocados, ou então eu não sei
sabe com quem a gente pode acreditar. E, principalmente, o nosso ponto de referência é o Divaldo. Olha aí, Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Essa punição, temos que entender, às vezes, algumas falas, que elas são assim, como é que fala? Às vezes, aqui ainda existe um pouquinho do catolicismo, né? Do espírito que talvez trouxe essa questão. Porque, na realidade, olha, a gente sabe que Deus não vai punir ninguém. Tá? Deus não vai punir ninguém. Tem que interpretar isso aqui como um aviso. É saber interpretar. Então, que mais não deixa de punir o que delas abusa. Quer dizer, Deus já nos fez simples e ignorantes e nos colocou no caminho da estrada para nós aprendermos tudo, saber onde que a tomada que dá choque não pode pôr o dedo, e assim por diante. Então, nós já temos essas questões conosco. E o que vai acontecer esse punimento? Esse punimento vai ser o remorso que todo espírito, quando desencarna, passa. Principalmente aqueles que estão mais inteligentes, né? Então, já estão com a asa da inteligência mais comprida, se a gente colocar assim. São duas asas, a da moral e da inteligência intelectual, né? Então, quando eles caírem lá e ver, vamos falar no sentido geral, uma expressão, né, muito usada, a lambança que eles fizeram, eles vão sentir remorsos. Muito remorso. Então, quando Deus não deixa de punir, é porque Deus também criou em nós, já está como equipamento de bordo nosso desde a criação, esse equipamento tem que é nós enxergarmos as coisas que nós fizemos e pedir para reencarnar, para reparar. Então, nós vamos ser punidos nesse sentido. Tá? Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Como é que a gente vai saber? Todos nós não somos perfeitos. Então, ficou criteriado, o critério é o seguinte: nós é que pedimos a faculdade, desde os primórdios. Não é uma imposição. Vamos lembrar assim, então, lá estão lá os espíritos, lá na sala de reencarnação, e aí eles olham para mim, assim, para o Roberto, e falam: o Roberto é bonitinho, né? Vai ser um cara... Ele vai ser bonitinho lá na hora que encarnar, né? Vamos ver. Vamos dar a mediunidade para ele? Aí está conversando lá, meio distraído. Não, vamos dar, pronto, dá mediunidade para ele. Não é desse jeito. Tá? Estou aqui meio que colocando uma maneira mais assim, para gravar do que outra coisa, para que fique bem claro. Então, se a maioria não tem mediunidade, também entra aí, depois a gente vai estudar mais esse assunto, que é o seguinte: às vezes, olha, a pessoa chega lá, eu quero ser médium, eu quero encarnar agora, eu quero ser médium. Bom, eu vi lá, na época do Kardec, fez aquelas mesas girantes, aquelas coisas, eu quero ser médium. Aí a espiritualidade, aí sim, ao contrário, olha uma para a outra, assim, os dois encarregados do departamento reencarnatório, para... Por quê? Porque eles sabem o seguinte: já conhece o livro daquela pessoa, né? O livro de bordo. Vai falar assim: se nós der mediunidade para ele, nós vamos enterrar ele mais ainda. O cara já tem isso. Se nós der mediunidade para ele, nós vamos ajudar ele a se afundar mais ainda. Tá? Então, não basta só pedir. Precisa saber se também será bom para nós. Nessa questão, os espíritos nos assim, preserva que nós erramos mais. Assim como se nós estivermos errando muito, o que a espiritualidade vem? Faz, tira. Ou seja, ela desencarna nós. Isso é muito perguntado. Cadê o espírito? Pode vir e sacar nós da vida terrena? Pode. Por quê? Se nós estamos com uma proposta, nós não éramos um espírito tão assim ruim, não somos perfeitos, mas não tão ruim. E nessa encarnação nós desandamos, como diz aí o filósofo, desandando aí com a maionese,
Então, a espiritualidade vem através dos espíritos familiares, tem toda uma composição de coisas, de elementos que vem e tira a pessoa. Tá? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Tá? Vocês lembram, quem é que vai lembrar aí dos Mamonas Assassina? Alguém lembra dos Mamonas Assassina, sim ou não? Eu lembro. Quem mais? Então, Também. a proposta dos Mamonas Assassina era vir trazer música infantil, com músicas irreverentes, tudo aquilo que vocês já entenderam. Mas eles se empolgaram, eles saíram do compromisso deles. Por isso que o Emmanuel, quando viu o Chico Xavier se empolgando pelas questões de materialização, o Chico chamou ele e falou: Chico, volta a escrever livro. Não é essa a sua função. E o Chico falou positivo. Nossa, estava gostando dessa brincadeira. Encarna dali, né, materializa, tal, olha que bacana. E aí ele parou e voltou para o que ele tem. Então, os Mamonas Assassinas vieram com uma proposta. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que eu não preciso muito, é só vocês começar a cantar a letra deles, vocês vão ver que eles banalizaram. E olha, isso já faz tempo, hein? Eu já estou acreditando que eu não tenho ideia mais ou menos, mas acho que o desencarne dele já está indo para 20 anos ou mais. Não está indo, não? Quem é que sabe assim, pontuar direitinho? Alguém lembra? Mas tudo bem, se não lembrar, eu acho que está indo para aí. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, porque eu era pequenininha. Então, de 15 a 20 anos, no mínimo. Então, a espiritualidade, o que fez? Vieram e aconteceu aquele acidente e levou todos eles. Não levou um só, não. Ou seja, poderia salvar um, mas não. Então, esse é um dos exemplos que a gente vai perquirindo com esses nossos gurus da espiritualidade, e eles vão nos dando esses exemplos assim, sem muita colocação, né, que a gente possa passar, inclusive, dessas informações justamente num lugar como esse. Não é para sair na rua e ficar falando, não, vamos deixar isso também quietinho, até por respeito a eles. Né? Espero que eles já estejam talvez recuperados, talvez virão numa próxima encarnação, formarão um novo conjunto e vamos embora. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos restos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam do médico que Jesus falou, são os doentes. Jesus falou, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Então, muito bem colocada a questão da mediunidade e do espiritismo, é colocada a mediunidade que a pessoa possa vir justamente para ter esse choque anímico, se nós colocarmos assim, e ver a realidade do que é as coisas. Eles passam a interagir com os espíritos vão falar para eles. É como nós, numa sessão mediúnica, muitas e muitas vezes a equipe toda tem que se segurar muito, com a voz embargada, às vezes o orientador, né? Com a voz embargada para não perder o equilíbrio, às vezes, de ver o sofrimento de um espírito narrando coisas que ele fez, que ele queria se corrigir nessa encarnação e tudo mais. Então, não é fácil. E é nesse ponto aí, meio que psicológico, que existe a reunião mediúnica para educar os médiuns todos que estão ali dentro para fazer. Mas, então, nessa lâmina aqui, vocês estão vendo aí. Então, vem para todo mundo, pobre, rico, baixo, alto, novo, às vezes, velho, às vezes vem mediunidade, a pessoa está com 60 anos, vem a mediunidade. Então, a pessoa está com 60 anos, mas está meio falseando, ela já tinha pedido se falseasse, quer pedido aí, para se fortificar no bem, e aí aparece a mediunidade. Então, olha, tem tantas ainda detalhezinhos que é lógico, já cansei, não cansei, mas eu ia dizer, não dá para a gente aqui mais profundo que a gente pode ir. Olha,
Por que Deus não quer a morte do pecador? Deus não quer. Eu já falei, Deus não vai punir ninguém. Então, Deus não quer a morte do pecador. O privaria do socorro, o que pode arrancar ao lameiro? Então, como é que é essa questão? Olha a pergunta aí. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. E a imagem do fundo aí, vocês estão vendo aí que seria mais ou menos isso, né? Coloca ali a mão da pessoa, vou fazer aí perdão, para fazer a psicografia, essa comunicação, trazer essas informações aí para as mães e tudo mais. Então, como está ali em cima, Deus não quer a morte do pecador, Deus quer o fim do pecado. Esse é o lema. E nessa aí, Deus também, com a experiência que ele tem. A Terra é um dos planetas mais novos no sistema solar nosso. Se vocês pegarem a Via Láctea e localizar a Terra onde ela está, vocês vão ver que a Terra está lá no finzinho da Via Láctea. Então, vamos dizer assim que ela foi um dos últimos, como tem a volta toda, um dos últimos planetas a serem criados num sistema solar. Mas, como nós falamos aí, às vezes não, como Stephen Hawking e tantos outros colocam, Carl Sagan, que o universo é tão grande, isso, aquelas coisas todas, que então Deus, quando criou o universo, ele já tem experiência mais do que nunca aí de bagagem, só o planeta Terra aqui tem 4,5 bilhões, olha, é um tempo considerado. Então, Deus já tem uma bagagem de saber o que poderia fazer, porque ontem me perguntaram numa aula aí, acho que na última aula, perguntaram por que Deus não faria nós pronto. Mas aí eu diria até na brincadeira, porque aí não teria graça. Como é que teria graça? Eu seria marionete. Eu não teria motivo a melhorar, porque eu já seria bom, então, para que encarnar? Então, você começa a questionar, então não fala mais nada. Você ser para todo mundo ser igual, não adianta. O nosso fim é para todos nós ser iguais. Chegarmos aí à questão aí do arcanjo. Mas sabemos também que essa postura ainda não é o último. O serafim é mais alto. Segundo a Igreja Católica, o serafim é o ponto final, né? Então, são também aí leituras que a gente faz, que está aí nos livros também, mas sabendo essa técnica aí. Continuando aqui, nós vamos aqui, olha. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Aí. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciando com a própria boca a sua condenação? Olha, essa lâmina aqui vai dar uma continuação dessa aqui, né? Olha, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Então, continuando o raciocínio, está aqui. Ó. Não será ele bem mais culpado se não quiser haver? Aí também nós vamos interpretando que é o seguinte, se a pessoa vem com mediunidade e quer fugir, é uma espécie como está aqui embaixo, aqui. Vai começar a fazer com a sua própria condenação, porque não será ele bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar-se depois? Não, porque a hora que desencarnar, aqui já é desencarnado, poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com os seus próprios olhos, ouvido, quer dizer, e pronunciado com a sua própria boca a sua condenação? Então, a mediunidade é uma coisa seríssima. O médium, né, aquele que também já passou nesse ponto de ser médium, e aí a diferença entre mediunidade e ser médium.
Porque aqui está falando claramente que é um médium, hein? Está claro aqui, ó, vai ouvir, vai escutar. Né? E a gente sabe também aqui que aqui tem um detalhe técnico. Olha, quando ele mesmo age escrito com as suas mãos, visto com os seus próprios olhos, ouvido com os seus próprios ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua condenação. Vou tentar esclarecer aqui uma coisa seguinte. Na mediunidade, aqui ele fala assim, olha, quando ele mesmo age escrito, ele cometeu um erro aqui gravíssimo com as suas próprias mãos. É aquele caso que eu falei antes, a pessoa não tem mediunidade e quer ter mediunidade. Ou teve mediunidade e parou. Então, ela começa a escrever com as próprias mãos. Porque é uma coisa tão diferente, como eu posso falar assim, quando você vai, a gente vai trabalhar aqui aí ali em Trindade, no Paulo de Tarso, que a gente vai lá psicografar, reúne um grupo, tal, a gente se forma, e os espíritos que vêm se pronunciar, você nem sente. Muitas das vezes, você se entrega ali na confiança da casa, que o Paulo de Tarso ali é um excelente centro, né? Em que você tem confiança na direção, é um centro espírita seríssimo. Então, você vai ali, se entrega e você vai escrevendo, e muitas das vezes você vai deixando a mão fluir. Tá? É uma comunicação direta. Tem graus também dessa questão desse médium, né? No caso. Então, tem graus aí na questão. Tem os médiuns de vários tipos aí. Agora, visto com seus próprios olhos, aí, nós não vemos na questão mediúnica, nós não vemos com nossos próprios olhos, nós vamos ver com o perispírito. E o perispírito ele vê 360 graus. Olha que interessante aí. Ouvido com seus próprios ouvidos. Não vemos com os ouvidos. No médium, ele não escuta com os ouvidos, com esse aqui. Não. Ele vai ouvir uma ressonância dentro da sua caixa aqui. Né? Vai uma espécie de uma ressonância, como se fosse uma caixa de som. Então, você vai escutar o som aqui e não vai entrar por aqui, porque a mediunidade é feita, no caso médium, é lá na pineal. É de lá que, então, que vão falar assim, para dar um entendimento, é de lá que vai sair o som, da pineal. Tá? Então, ele não vai escutar com os ouvidos. E, com isso, ele está pronunciando com a sua própria boca, a sua condenação. Olha, se não aproveitar, será, então, punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo, olha, ainda está aí, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. Só vou reabrir, colocar de novo para vocês, depois que a gente já fez muitos estudos, e já nos foi orientado o seguinte: quando o Espiritismo chegou, ele fez, inicialmente, nós estamos aí com quase 160 anos, um pouco mais, do Espiritismo, ele fez uma transição de onde? Desses espíritos que estavam em vários segmentos, mas ele chegou ali na França, um país católico, e ele fez a transição toda com a influência, se a gente colocar assim, da religião católica. Tá? Porque aí o protestante também entra a mesma coisa. O protestante também segue Jesus, então não tem diferença. Eles cortaram lá uns livros, isso, mas não tem problema. Tem outros costumes, também não tem problema, mas a base deles não é igual. Né? Então, todos esses espíritos que veio, faz certas comunicações, está escrito, aí as pessoas perguntam, mas por que Kardec não tirou? Não, ele não quis interferir no que estava sendo escrito. Senão, se ele fizesse isso, já seria ele o autor da obra, e não os espíritos. Então, aqui, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos. Não, aí já expliquei antes. Então, quando vocês veem esse tipo de coisa, lembrem, isso aqui
são aqueles espíritos ainda arraigados um pouco, não tinham se libertado ainda dessas questões. Era muitos. Olha, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho tem páginas e páginas no Espiritismo. Não acho que ele foi um filósofo, foi muito mais rápido. Quando ele desencarnou, Santo Agostinho virou espírita no plano espiritual. Se a gente colocar como espírita, mas ele virou lá. Joana de Ângeles também. O que ela era? Era uma freira. Joana de Ângeles também virou lá. E assim, muitos e muitos acabaram. O próprio Emmanuel. O Emmanuel era padre. Vocês sabem direitinho aí quem foi ele aí, né? Nas encarnações. Alguém lembra aí de uma encarnação famosa do Emmanuel aqui no Brasil? Alguém não arrisca? Vera? Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega. Está vendo? Aí os demais, está aí, quem já não sabia, então está lá. Emmanuel, que olha, é o guia espiritual do Chico. Então, olha como ele foi. Provavelmente, quem é que foi o mentor dele naquela época? O Chico Xavier. Eles trocam de posição. Um está aqui, outro está lá. Um está aqui, outro está lá. Agora, o Emmanuel vai ser orientado pelo Chico Xavier. Tá? Então, lembre dessas questões que a transição. Houve uma transição, nós estamos aqui no meio de um texto de transição, assim, que ainda vem aqui um pouco arraigada essa questão aí de punição, que Deus castiga e tal. Não, vamos já, né, colocando a partir de hoje aí essas questões. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos, em geral, todos. Aqui, nesse caso, porque, em geral, vai depender do médium, aonde que ele aplica a sua mediunidade. Se ele for começar a fazer certas coisas, está ali. Então, está lá claro aqui. Ó. Tá? Então, os espíritos não é só que eu sou médium, não, eu vou falar com Santo Agostinho, com isso, com aquilo, com o irmão. Não, calma, não é assim, não. Já está aqui essa lâmina aí, bem explicativa, né? E falando nele, está ali. Ó. Segundo Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. O que está escrito aqui é o Espiritismo. Jesus pediu ao Pai que nos desse mais uma chance naquela época que ele veio. Já sabia que não ia dar certo, né? Então, tudo isso aí, que se a gente for colocar, já era um grande teatro, né? É lógico que Jesus, com a sua sabedoria, vendo lá o planeta Terra, antes, vamos dizer assim, já sabia que ia precisar ir de novo com o Consolador e tudo mais. Mas ele fala, né, para deixar escrito, que ele pediria ao Pai um novo Consolador, que é o Espiritismo. Tá? Então, aqui, ó, mediunidade é aquela luz que seria, olha o termo aqui, ó, seria, não é derramada, seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Atualmente em curso na Terra, o Espiritismo. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Olha como já a questão do bom médium vai depender da sua posição moral. Quanto mais moralidade tiver o médium. Eu vou, às vezes, em determinados centros aí, tal, que a gente vai conversando, eu vou dar uma palestra, e vocês chegam ali, vai o pessoal conversando, e aí os médios conversando, e um fala, não, porque eu sou... uns estão lá fora, às vezes estão fumando, e a gente fala, se soubesse quem está atrás de você aí, atrás, em cima, embaixo, pegando aí os fluidos ou os eflúvios daquele cigarro, né? E a pessoa está ali fumando, e a pessoa começa a dizer que foi não sei o quê, fez isso e aquilo, você fala, olha, sem querer julgar, porque nós não podemos fazer isso, mas dá para a gente deduzir que
daquele médium não vem boa coisa, né? Porque o espírito melhorado, vamos falar assim, não consegue entrar na vibração daquele médium. O médium está muito abaixo, está aqui assim, vamos colocar com exemplo, tá aqui. E o espírito está aqui. O espírito poderia descer e nivelar com ele. Aí provém, o espírito superior está num nível mais alto. Mas para que o espírito vai ficar descendo quando esse aqui que está mais baixo poderia subir, não quer subir? Que seria todos nós, porque mediunidade todos nós temos. Tá? Então, aqui, ó, que o espiritismo é um patrimônio da alma imortal. É aí que Kardec vai colocar que todos somos médios. Todos temos mediunidade. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Eu sempre também vou colocando, rebatendo em cima. Comecem a não errar menos, dizendo assim: eu vou fazer isso. Para e se pergunta: Jesus faria isso? Não, então não vou fazer. Eu vou brigar com meu colega de trabalho porque isso e aquilo. Parou, faz aquela reflexão. Jesus faria isso? Não, porque Jesus ensinou: olha, o escândalo é inevitável, mas ai de quem o fizê-lo, o quem o fazê-lo. E o que ele diz? Olha, se a pessoa está te agredindo, você vai. Como aí entra aquela questão da passagem lá de atirar pérolas aos porcos. Se a pessoa está demonstrando uma certa ignorância, se você for falar mais com ela, ela vai ficar mais irritada, mais ignorante. Então, o que você pode falar? Não, tudo bem, vamos estar lá, vamos deixar essa conversa para outro dia, você não fique ofendido, e tente mudar de assunto ou, né, fazer dessa maneira. Porque está aqui, ó, ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo, Jesus Cristo. Mediunidade é ainda, aqui está errado, né? E ainda, Emmanuel, tem um acento indivíduo ali. Mediunidade, não, está certo, é ainda, Emmanuel, quem o diz, é talento do céu para o serviço da renovação do mundo, lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humanidade, é indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, eu disse logo lá no início, a irradiar-se em caridade e compreensão, acabei de dizer, para todos os que nos cercam. Então, a gente vai estudando essas passagens e a gente já, por exemplo, vai compreendendo. Tem que compreender, a hora chegou. Não tem mais escapatória. Mesmo os católicos, mas tudo isso aqui que a gente está dizendo também não é o Emmanuel, está lá na própria Bíblia, está lá escrita. Está escrito dessa maneira. A Bíblia tem lá os seus problemas de traduções, uma coisa ou outra, mas a sua totalidade, vamos falar assim, uma cerca de 90% está certa. Agora, não procure entender o Velho Testamento. O Velho Testamento se for aqueles vários livros, se eu não estiver enganado, 47 livros, foram escritos por hebreus. E procurar entender hebreu, nós não vamos, que não é costume, tradição, uma série de coisas. Até hoje mesmo, os judeus, hoje agora Israel, né? Quando eles leem esses livros lá dos antecedentes deles, eles também coçam a cabeça para procurar entender, porque o tempo passou. Nós aqui também, para entender 1500 aqui, como é que vivia aqui em 1500, nós também vamos coçar a cabeça, porque era tudo diferente. Então, é esse um progresso que vai acontecendo, e eles não entendem também. Então, vamos ficar com os evangelhos de Jesus e, principalmente, com a bela obra que o Espiritismo trouxe, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por outro lado, todo aquele que sente, num grau qualquer, olha aí. Por outro lado, todo aquele que sente... Aqui vai fechar o que eu já falei, né? Eu já adiantei. Por outro lado, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. A palavra-chave aqui está influência. Né?
Por exemplo, quando você está escutando alguma coisa, seja ela tanto para o bem quanto para o mal, se a gente colocar assim, aí ela está vendo uma influência, né, de nós, do ser nosso, essa personalidade que nós temos, essa persona. Então, nós estamos tendo uma influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Pode-se dizer, é uma questão. Olha o condicional pode aqui. Pode. Para efeito didático, né? Nós temos que entender a questão aí, porque didático, olha, pode-se dizer, né, que, olha, você entender mais ou menos médium. Mas, como ele falou aqui em cima, essa parágrafo aqui é que vale, tem que interagir. Né? Tem que interagir com os espíritos para ser médium. Mas, às vezes, as pessoas gostam de ser médium, então fica com médium. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Esse é o médium. De certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o nosso perispírito é o nosso perispírito que vai trazer na encarnação, porque nós já estávamos lá com o espírito e perispírito no outro lado, se a gente colocar assim. Então, é ele que vai acoplar o perispírito, que vai acoplar no nosso corpo físico e vai trazer a mediunidade. E nisso também vai dependendo ali de uma organização mais ou menos sensitiva. Ok? Tá ficando claro aí para vocês? Alguma dúvida aí? A Delúzia, Felipe, Luiz Felipe, desculpa aí, o Ricardo. Está indo fácil aí? Alguma coisa eu estou, às vezes, vendo explicar, complicando alguma coisa ou não? Tranquilo até agora. Tranquilo, né, cara? Então vamos lá. Se tiver dúvida, por favor, eu falo, olha, agora é a hora. Então vamos lá aqui, ó. O médium, assim, é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Então, por isso que a palavra médium, né? Vai ser o elemento do meio. Ali. Espíritos, aqui, como eu perdi aqui na sequência, vamos ler aqui de novo. Possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados. Só isso. Porque quando estão no outro plano, não vai ter precisar de ninguém. É eles mesmos. Assim a gente vê. Por isso que eu falo, pessoas vão se chocar quando chegar do outro lado e uma pessoa que foi antes tiver naquela mesma vibração para se encontrar e tudo mais. Muitos nos dizem para nós assim que até é meio engraçado, que eles chegam e olham para o outro e lembram, né, daquele que falou assim, até tu, Brutus, a nossa máscara vai cair do outro lado. Né? Vai cair. Então, muita gente vai ter uma decepção, porque vai encontrar certos parentes, isso aqui, né? Que fez umas lambanças e tudo mais, aí a pessoa vai falar, agora estou sabendo o que você fez. Vamos torcer para que esses espíritos, quando nós desencarnarmos, eles desencarnado na frente, que eles possam evoluir também lá no outro plano, que eles possam entender mais rápido o espiritismo, entender que, coitadinho de nós, né? Que nós fizemos isso e aquilo, mas não foi por maldade, foi por inferioridade. Né? Agora, se eles não gostarem, eles já vão ficar, desde então, lá do outro lado, sendo os nossos obsessores. Nota-se, entretanto, que o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que
a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Eu acho que aqui, já em virtude das lâminas anteriores, eu vou repetir o mesmo tema, a mesma coisa, né? Mas sempre eu digo que na questão de mediunidade, esse tema que nós estamos lendo, temos que trazê-lo de alguma maneira para o nosso ser agora encarnado. Agora nós estamos tendo o Espiritismo que está nos revelando como é as coisas. E a chance que nós temos. Então, ou é médium, não é, mas está aqui. Nota-se, entretanto, que o bom médium... Vamos trazer, mudar as palavras que nota-se, entretanto, que a boa pessoa não é aquele que, né, que comunica-se facilmente. Comunicar aqui, vamos falar que é um bom de fala, né? E fala, né? E magnetiza as pessoas com aquela fala bonita, né? Mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Então, não precisa nem ter mediunidade aqui, ele vai ser simpático aos bons espíritos, porque somente deles tem assistência. Você não precisa ser médium, não tem, só precisa ser o quê? Conhecimento moral, olha. Qualidades morais se tornam onipotentes para a mediunidade ou para nós sermos na nossa limpeza nossas atitudes aí para melhorar. Olha, a missão mediúnica, olha como é complicada aí para quem, né? Mas como todos nós temos mediunidade, também se enquadra aqui a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, como eu falei antes, a pessoa encarna com mediunidade, né, ou médium, no caso, tem ali, está ali daqui, lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, nós vamos poder pegar na história, se a gente colocar, espíritos que desencarnaram, né? Ou, quando estava encarnado na última encarnação, fizeram um bando de bobagem, como eu falei. Aí eles pedem para que vão ajudar as pessoas. Não, olha, me dê a mediunidade, eu vou querer ser médium para me ajudar as pessoas, para trabalhar pelo mal que eu fiz. Então, ele vem como médium. Mas vocês veem aí que, às vezes, alguns com missão, como o Chico, o Divaldo e outros, mas eles não casam. Eles optam também, não, eu quero viver para o espiritismo. Então, se eu casar, eu vou me desvirtuar. Outros, como o Raul Teixeira e alguns outros, ou Haroldo Dutra Dias, entre outros aí, casaram, mas eles têm um perfil, né, de dignidade, de moralidade, que, pelo menos até onde que a gente vai apurando, vai vendo que é muito boa. Boa não, excelente, né? Então, está aí. É nos dado, olha ali, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérios. Tá? Para eles o quê? Progredirem. Assim é que os espíritos, assim é que os grandes instrutores da espiritualidade utilizam-se dos médiuns, olha aí, está encaixando o que eu estou falando, para a transmissão de mensagens edificantes, enriquecendo o mundo com novas revelações, conselhos e exortações que favorecem a definitiva integração a programas emancipadores. Tudo isso pode o mediunismo conseguir se o pensamento de Nosso Senhor, repleto de fraternidade e sabedoria, for a bússola de nossas realizações. Tire mediunidade e ponha isso aqui no dia a dia. Mude os elementos, como eu fiz anteriormente, e coloque no nosso dia a dia. Por isso, Jesus, eu vou também, não adianta não querer repetir, que Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Como diz, e trouxe a responsabilidade de uma frase dessa, né? Porque ele falou, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Não vamos seguir Jesus, como as pessoas não entenderam com Jesus. Larga tudo e segue. Não, essa pessoa é pai de família. Você vai conversar isso com um judeu, ele fala, não, vocês acham que Jesus falou assim,
esse profeta, porque eles não consideram bem Jesus, mas nenhum dos profetas fala, não, você para aí com o seu comércio, para aí com o seu casamento, com as suas filhos e tudo mais, e segue. Mas segue Jesus. Para quê? Para passar fome? Isso é tão fácil de entender? Não. Segue-me no sentido moral. Jesus não veio construir igreja, não construiu igreja, ele trouxe um roteiro de dignidade para nós. Uma bússola de todas as nossas realizações do que nós temos que fazer. Então, vocês vão notando que na questão aí, o Espiritismo, como ele nos revela o lado espiritual e por que nós sofremos agora, né? Encarnados, já sofremos anteriormente, por causa dos nossos deslizes. Nenhuma outra religião, se a gente colocar assim, traduz tão claramente qual que é o motivo que nós estamos aqui. Por exemplo, eu já fiz esse trabalho de laboratório, se eu vou assim dizer, e perguntar quando a gente vai participar de culto ecumênico, eu já comentei, a gente faz várias perguntas, vamos jantar, e aquelas perguntas vão seguindo-se uma atrás da outra, e a gente chega e pergunta para eles como é que o padre, o bispo que esteja ali, como é que eles explicam a nossa finalidade na Terra? Eles não têm resposta, é incrível. Eles vão falar assim, é que Deus quis que fosse assim. Mas, aí, se você continuar, você vai falar, por que Deus quis que eu fosse pobre? Por que Deus quer que um outro seja rico, um outro seja bonito, outro seja mais feio que o rascunho do mapa do inferno? Como dizem aí as pessoas aí, né? Como é que é isso? Temos aí que é Brad Pitt, vai indo, são lindos, tá? Como é que é? Deus quer tudo isso? Não, aí a reencarnação vai explicar, mas eles não sabem explicar, eles não têm saída. E o Espiritismo vem e está mostrando para nós que muito nós erramos com os nossos olhos, né? Aí nós olhamos assim, daqui a pouco a gente está seguindo uma coisa ou outra, não sei o que é, carro, né? Um cara está seguindo um carro bonito, uma Mercedes ou qualquer coisa assim do gênero. Mas vamos lá aqui. Bom, se ser médium não é apenas receber espíritos, não, ser médium não é apenas receber espíritos. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Olha, esse livro aqui, está aqui, é da Ivone do Amaral Pereira. É outra grande, ela desencarnou, mas os livros dela são coisas assim esclarecedores. Então, está ali esse livro ali, ó, A Luz do Consolador, e nesse capítulo, Grande Compromisso, vai esclarecer tudo que nós temos que fazer. Quando eu li esse livro, eu falei, eu tenho que mudar, né? Eu só não vou mudar a minha maneira de ser, que eu acho que eu sou assim, sou alegre, extrovertido, gosto de brincar, de fazer as pessoas, às vezes, uma brincadeira, num trocadilho sadio, né? De alegrar isso, sei lá, alegrar principalmente a mim mesmo. Eu não fico preocupado se as pessoas, às vezes, não vão entender, porque aí vocês veem que, na mais das vezes, quando a gente fala alguma graça, se a gente colocar assim, o primeiro a dar risada que é quem está contando. Né? Então, é por aí. É uma coisa que o espírito nosso sente bem. Então, está lá, habilitando-se dia a dia. Hein? Podemos esquecer hoje, ler hoje, amanhã esqueceu. Só na próxima semana que vão lembrar. Né? Aí, tem jeito. Eu trouxe aqui um teste do nosso aprendizado. Mas eu vou pedir para vocês, então, para a gente fazer esse teste, que vocês abram aí pelo menos o som, né? Pelo menos a gente abre o som, para nós termos essa questão de a gente... São perguntinhas aí, são acho que 8 perguntas no máximo, que dá para a gente ter uma ideia, né? Como uma espécie aí como é que a gente pode dizer? Uma espécie de testar, simplesmente testar, né? Então, vocês vão abrir aí o teste, aí vão abrir como é que chama? O som aí? Já abriram o som ou ainda não? Ou quer que eu abro por aqui? Porque aqui eu abro também. Mas eu não quero fazer isso e nem vou fazer. Vamos falar direitinho, que senão vai ficar assim. Não, tá bem.
É legal, vocês vão ver aí que a coisa... Aqueles que prestaram... Vou tirar aqui uma coisinha. Pronto. Então, vamos lá. Vamos testar o nosso conhecimento aí, né? A questão é verdadeira ou falsa. Assim, ó. Então, eu vou ler e cada um de vocês, e eu abro e cada um vai ver se acertou ou errou, ok? Então, vamos lá, olha. Em relação à mediunidade, como devemos avaliar as seguintes afirmações? O módulo 5, roteiro 2, que é o que estamos estudando. Vamos lá. Atenção. A mediunidade é uma disposição orgânica inerente ao espírito? Verdadeira ou falsa? Podem responder. Luiz? Acho que é falso. Falso. Você dá sua opinião, fala, e depois eu abro e aí você vai ver se você acertou ou errou. Eu só vou abrir depois aqui. Ricardo, e aí? O que você acha? Falso ou verdadeira? Uma disposição orgânica? A mediunidade eu acho que é uma disposição orgânica inerente ao espírito encarnado. Aí tem um trocadilho. Eu acho que essa disposição orgânica torna falsa. Falso. Bruna? Estou na dúvida também. Simples, é falso ou verdadeira. Bota verdadeira. Tá bom, você já deu o seu para a Delúcia? A Delúcia, você, Delúcia? Verdadeiro. Verdadeiro. Kleber? É rapidinho, vocês deixam aberto o microfone e já fala. A hora que eu chamar aí, já fala. Kleber, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. Vamos ver? Quem falou verdadeira acertou. Olha, a questão aqui está certa. A mediunidade é uma disposição ao segredo aqui, o inerente ao espírito encarnado. É inerente. Tá? Então, vamos para frente. Então, depois vocês peguem aí, eu vou mandar o texto aí, depois das aulas. Agora, nesse feriado aí, vai dar para mim dar uma corrida melhor aqui. A gente vai mandar essas aulas em PowerPoint para vocês aí, dar certinho. Vamos a outra aqui, rapidão. A mediunidade não implica em relações habituais com espíritos superiores? Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Tem mais? Falso. Bruna? Falso. Falso. Kleber? Falso também? Então, estou vendo que a maioria foi... Eu não escutei nenhum verdadeiro. Então, a mediunidade não implica em relações habituais com os espíritos superiores. Essa frase aqui faz até parte do que eu li, hein? Essa parte aqui eu li. Essa parte eu li, ou seja, não implica ter com os superiores. Você pode ter inferiores, então ela é verdadeira. Para outra, a faculdade mediúnica em qualquer... Olha bem, vai pegando atenção nas palavras. A faculdade mediúnica em qualquer situação somente é dada aos espíritos mais evoluídos? Falso ou verdadeiro? Falso. 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 Então tá aí, ó, falso. Essa aí, pessoal, viu? Essa foi fácil, hein? Faculdade mediúnica, em qualquer situação, somente é dada aos espíritos mais evoluídos? Não, qualquer um, né? A outra pergunta, o exercício da mediunidade pode ser visto como um trabalho qualquer e, portanto, deve ser remunerado? Falso. Falso. Tá bom, calma, não precisa me bater. Essa foi a mais clemente aí, né? Opa, falsa! Falou aqui que tem que ser pago, já entendeu. Vamos para outra aqui agora.
Olha aqui, essa é interessante também. Todas as perguntas aqui são muito boas. O médium é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens? Esse também eu li. Verdadeira. Tem mais. Verdadeira. Bruna já falou. Ricardo? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeira. Luiz, você falou, Luiz? Verdadeira. Eu falei verdadeiro também. Tá aí, ó, verdadeira. Vamos ver a outra. O bom médium é aquele que se comunica facilmente com o plano espiritual? Eu acho que é falso. 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 Tá certo, é É falso. Falso. Aí, o bom médium é aquele que se comunica facilmente com o plano espiritual? Não, né? Também é Não. uma parte que está meio que montada, um pouco diferente essa pergunta, mas identifica aí que o bom médium é aquele que se comunica só facilmente com o plano espiritual? Não. Ali embaixo. Essa penúltima aqui, ó. Para sermos considerados médiums, temos que ter a faculdade de comunicar com os espíritos por meio da psicofonia, psicografia e evidência? Olha aí, presta atenção. Para sermos considerados médiums, temos que ter a faculdade de comunicar com os espíritos por meio da psicofonia, psicografia, vidência, etc. Acho que é falso. Eu acho que é falso porque não são só essas 3. Tem mais. Não, mas ele bota etc. no final. É. Pode falar aí, a Bruna. Verdade, é verdadeiro. Acho que é verdadeiro também. Eu também acho que é verdadeira. Verdadeira. Ó, como é que eu posso falar? Vocês não me perdoem. Na questão que a gente faz, nesses vários testes que nós já fizemos profissionalmente, as pegadinhas de texto é que é onde a gente tem que ver. Olha aqui está começando aqui colocar por meio. Aqui, a hora que se coloca vírgula e começa a se escrever, é o quê? No sentido soma. Soma. Então, o médium, olha, para sermos considerados médios, nós temos que ter todas essas faculdades aqui ou não? Ah, não, todas não. Todas não. Então, ela é falsa. Falso. É falso. Falsa. É. Tá certo? Olha aqui, a pegadinha está aqui. Ó, né? Ó, para sermos considerados médicos, temos que ter todas essas juntas aqui. Ó. A psicofonia, vírgula, psicografia. Não. Você pode ter uma só, você já é médium. Pode ser só vidente. Né? Exato. Vamos lá. Todos nós, de alguma forma, essa aqui é difícil, hein? Todos nós, de alguma forma, somos médiums? Falso. Sim. Verdadeiro? Falso. Sim. Todos nós, de Verdadeira. alguma forma, temos mediunidade. Aí já está respondido aí. Ó. Todos nós, de alguma forma, somos médios. Várias vezes eu citei, né? Num grau qualquer. Então, isso aqui é verdadeiro. Exato, é. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, está aí. Ó. Bom, e aí chegamos aqui ao fim da aula de hoje, né? Alguns minutinhos mais cedo, mas estamos aí. Né? Eu acho interessante, vamos falar assim, é que nessa... Oi, Bruna. Como é que é, Roberto? Oi. A última aí, você falou em algumas aulas que médium e mediunidade são diferentes. Isso. O médium é aquele que media, né? Exatamente, que interage com os espíritos. Isso. E quem tem mediunidade somos todos nós. E aí a questão, então, embaixo, para mim, ela é falsa por isso, porque todos nós, de alguma sorte, nós temos mediunidade, mas nem todos nós somos médiums. Vou voltar aqui, ó. Veja bem, eu concordo com você, mas eu expliquei naquela lâmina lá, que faz parte do curso, não foi eu que a redigi, que eles colocam lá de que
todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Se você pegar a questão 640 do Livro dos Espíritos, na primeira explicação, e nós falamos ali também numa das lâminas, eu poderia tentar achar ela aqui para ver aqui, mas vai aqui, deixa eu ver aqui, em que ela vai dizer o seguinte, que, olha, e inclusive a pergunta 640 vai falar, olha, agora, aquele que interage com o espírito é o médium. Não sei se vocês lembram dessa. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, bem caracterizada. Eu acho que é mais ou menos aqui. Ó. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vocês estão vendo a lâmina aí? Não, né? Não. Deixa eu ver aqui se eu compartilhando aqui, se vai dar para a gente. Eu não sei bem se é essa lâmina aqui, mas vamos lá, olha. Então, tá aqui. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Olha, aí ele coloca aqui uma questão da faculdade mediúnica, que seria a mediunidade. Agora, olha, então, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos. Ainda acho que na outra anterior aqui, o médium, por conseguinte... Né, depois eu vou mandar para vocês vão ver aí, para a gente não estourar muito horário, mas eu vou depois também, Bruno, já que você fez a pergunta, eu vou achar essa lâmina aqui, aí já mando uma imagem para vocês e mando uma imagem para o grupo todo, tá? Só desse assunto que você colocou. Então, o médium é aqui. Mediunidade, se vocês saírem perguntando para as pessoas na rua, vamos tentar colocar assim, a grande massa, porque o espiritismo é 1% da população de Goiânia. Goiânia, acho que hoje tem 1.500.000 pessoas. Se nós pegarmos 1.500.000 pessoas e acharmos aí o coeficiente aí de 1%, nós vamos achar um número aí, não vamos? Eu não estou aqui muito bom de calculadora a essa altura do dia, da noite, já do dia. Alguém é rápido de calcular aí ou não? Vai dar o quê? 1.500. 1.500 pessoas? Não, 15 mil. 15 mil, 15 mil. 15 mil. Nós vamos ter 15 mil pessoas. Olha, para 1.500.000, nós vamos ter 15 mil pessoas que são espíritas. Os restantes não são espíritas. Então, eles não são. Então, se nós já começamos a fazer essa pesquisa para tentar ampliar, e se nós começamos a fazer um laboratório de perguntar para a pessoa, você sente alguma coisa assim, e põe uma situação, a pessoa fala, de vez em quando eu estou numa sala e sinto um arrepio, sei lá, acho que deve ser eu que estou com tal problema, isso e aquilo. Não, é a presença do espírito. Então, ele vai sentir. Então, aí vem, mediunidade é aquela coisa que nós sentimos num grau qualquer, a presença dos espíritos. Mas, agora, aqueles que vão interagir, que vão falar assim, psicografar, psicofonar, e tudo mais, esses são considerados os médios, ok? Você não está lá. Então, eu vou trazer essa mesma lâmina. Oi? Pronto. Não, estava falando com o meu irmão aqui. Desculpa. Não, então tudo bem. Eu vou trazer para vocês a pergunta interessante para tirar essa dúvida, tá? Como você falou, já falei várias vezes. Então, para ficar claro, né? Dessa maneira que mediunidade todos nós temos, num grau qualquer. É colocado até assim no livro dos Espíritos, dessa maneira, né? Mediunidade tem um grau qualquer. Mas eu vou trazer a lâmina aqui que cita aqui também, e depois eu trago logo em seguida essa outra questão aí do próprio livro dos Espíritos para a gente fechar bem essa questão. Muito bom, muito bem lembrado, né? Bom, chegamos então aqui, 9h30 gravado, 21h30 gravado aqui. Deixa eu só tirar aqui, fazer uma coisa bacana que a gente faz, né? Que é tirar aqui a lista de presença aqui. Pronto. Para as pessoas que participaram. A Delúzia está com 2. Você que está com 2 aí, né, Adelúzia? Sim. Agora deu para escutar com eco e tudo. Positivo.
Então, vamos dar, né, encerramento a mais esse estudo de hoje. E vamos pedir, então, que novamente a gente se coloque à disposição da espiritualidade para que a gente possa receber deles nesse momento. Eu rogo a eles que em cada um dos nossos lares seja depositada as energias que os bons espíritos possam nos trazer. Não somente a nós, como a todos os nossos familiares, todos aqueles que nós amamos, são nossos espíritos que estão complementando a nossa família, e principalmente aqueles que ainda têm os pais vivos, que já devem estar numa idade mais avançada, que possam também receber com mais amplitude essa graça em que Jesus nos ensinou. Seria o fluido, que recebemos essas energias, tal qual nos é ensinado, como se fosse num passe. Então, que nós possamos receber essa energia, seja como for, que elas possam nos trazer amanhã e esta noite, ao nos deitarmos, boas condições para fazermos a emancipação nossa da alma, procurarmos e comprometermos aí a bons lugares, deixando a nossa mente limpa, sem nenhum pensamento antes de dormir. Esvazia as mentes. Todos vocês, não deixem, não pensem, não fiquem pré-ocupados. Vamos fazer como Jesus ensinou, quando ele nos ensina que vários animais não plantam, não aram, e Deus não lhes deixa faltar nada. Vamos lembrar dessa fala de Jesus, e sentindo nós protegidos por ele, possamos ter amanhã um bom despertar e um bom correr de dia. Que assim seja. Bom, então estamos aí completando mais esse círculo, né? E vou desejar então a todos vocês uma excelente noite, como proferi aqui na prece, que sejamos atendidos sabendo que depende de nós. Nós temos aquela música, depende de nós, e depende mesmo. O nosso progresso não material está nas nossas mãos, e mesmo material também está nas nossas mãos. Temos que ganhar o dinheiro com o suor do rosto. E sabemos que isso nós temos que realmente fazer como Jesus falou. Meu pai trabalha, eu trabalho. A todos, então, uma boa noite. Vamos, então... Boa noite. Mais essa aula. Tchau, tchau a vocês. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Semana que vem. Boa noite. A todos. Boa noite. Tchau, tchau.